Pessoal, eu sou o professor Alfredo Mata, que vou dar aula para vocês de Medieval 2, que na verdade é uma medieval especial voltada para o estudo da medievalidade brasileira. O nosso curso ele responde à Lei 11.645, aquela que torna obrigatório o conteúdo de história afro e indígena. A medievalidade ela também é afro e indígena, como a gente vai ver nos conteúdos que vai falar aqui. A Idade Média africana é meio desconhecida de nós, e não devia ser, nós somos tão africanos. E isso vai exigir que a gente procure ser um pouco mais esclarecedor. Pode-se dizer que a África ela tem uma área inabitada, que é o deserto do Saara, o gigantesco deserto do Saara, que para você atravessar, você tem que andar uns 2 ou 3 mil quilômetros de areia, sem água, o que torna muito difícil mesclar as populações ao norte do deserto com as populações ao sul do deserto. Ao sul do deserto, há alguns milhares de anos, estavam se desenvolvendo algumas civilizações urbanas importantes. Na costa oriental da África, desenvolvia-se o reino do Songhai, atual Senegal, que por volta do ano 1000 havia se deixado influenciar pelo Islã e se tornado islâmico. Um pouco ao norte de Songhai está o Maghreb, onde fica o Marrocos e a Mauritânia, que se desenvolveu a partir de cultura e civilizações berberes ou mouras, que foram aqueles que em outro vídeo eu disse, dominaram a Península Ibérica e inclusive escravizaram muitos brancos. Isso é pouco conhecido, né? Os escravos brancos que o norte da África tinha vindos de Portugal. Mais para o centro da África, na região do Sahel, a gente encontra os malês e os povos sudaneses, também islamizados. E um pouco mais a sul, os iorubás, que resistiam à islamização. Eram povos urbanos que viviam de agricultura importante, de metalurgia, de ofícios, de navegação, bem antes dos portugueses chegarem. Quando os portugueses chegaram, encontraram culturas urbanas sedimentadas nessa região e beligerantes entre si. Imagina você que Portugal, em uma guerra própria contra o Islã, encontra na África africanos brigando contra e a favor do Islã. Portugal, de certa forma, se identifica com os que estão contra o Islã e cristianiza estes povos. Esta é a África disputada entre Islã, cristãos e culturas ancestrais, que vai ser a fonte da herança africana que o Brasil tem. O Brasil, que é ocupado logo depois, colonizado logo depois, recebe destes africanos, filhos desse conflito com a África Islâmica e com a presença portuguesa recém-chegada, cristã, uma colonização em parte escravizada que vai chegar na América e na Bahia. Mais ao sul, depois que a gente dobra o Golfo da Guiné, aconselho vocês a olharem o mapa da África, estão os Bantu, os negros de origem Bantu angolanos, que são os pais do samba, da capoeira e de outras manifestações. Esses grupos, eles se misturaram ao palco medievo depois, ligeiramente mais tarde, já que eles viviam numa realidade tribal diferente das civilizações urbanas que estavam no Sahel. Vamos aproveitar e pedir a vocês que examinem nos mapas que vocês têm acesso
onde fica o Sahel e quais são os povos que aí habitam. Eu queria falar um pouco dos índios durante a Idade Média. Os índios brasileiros, eles são, ao que tudo indica, as últimas pesquisas indicam, descendentes principalmente de grupos que desceram dos Andes para a Bolívia, entraram no Brasil pelo Rio Paraguai e subiram costeando o Atlântico. São esses os Tupi, Guarani, Tupinambás e Tupiniquins, Tapuias, que os portugueses aqui encontram a partir de 1500, bem postos no litoral, como povos sedimentares, vivendo em aldeias que tinham uma tradição mais ou menos sedimentar. Essa mistura é que vai produzir o Brasil, na minha opinião, medieval, né? O Brasil que se mistura índios que precedem a colonização e que ocupam todos os vazios da América, se encontram com portugueses, principalmente portugueses, majoritariamente ibéricos, alguns outros europeus, que vão trazer africanos, a princípio, principalmente da região da Guiné, principalmente negros da região islamizada, e posteriormente iorubás e angolanos, e durante alguns anos, 100, 150 anos, vai se produzir essa mistura, esse caldo de etnias do qual somos filhos.